Sa- Bem, estou lhe ouvindo agora. Doutor Flávio, que alegria falar com o doutor, viu? Doutor tá bem? Saúde? Estou bem, muito obrigado. E o E senhor? eu tô bem também. Eu falo que não é só a saúde física, né, doutor? É a saúde mental também, né? Com certeza. As pessoas estão muito agressivas após a pandemia, né? A gente percebe nas ruas brigas, na sala de aula. Uma aluna, na pós-graduação, brigando com a outra aluna por causa do ar-condicionado. Eu fico preocupado com isso, sabe, doutor? Fico preocupado porque qual que é o futuro disso, né? Tá faltando mais amor, né? Mais amor no coração, mais respeito, não é isso? O senhor acha que é só a pandemia, doutor? A própria internet em si também. Concordo, doutor, plenamente. Eu acho que é a pandemia, mas é a internet. É muito coach também, né? Eu vejo que esses coaches, eles falam muito a mesma coisa. Você precisa vencer, ganhar dinheiro, precisa isso, aquilo. Isso está mexendo com a cabeça das pessoas, porque está todo mundo sentindo uma sensação de frustrado, né? Cada um tem sua história, a gente não deve nada para ninguém. Eu acho que o compromisso que a gente tem é com a gente, com a família, com Deus, né? E as pessoas estão sendo manipuladas, né? Você vê até a mão de obra está sumindo, não tá, doutor? Não acha mais, né? Isso, isso. Tá esquisito, doutor, tá esquisito. Mas vamos fazer a nossa parte e vamos tentar orientar nossos filhos, né, doutor? Com certeza, doutor. Mas é um grande prazer, mais que um professor ganhar um amigo, tá? Eu quero o seu bem, conta comigo sempre, viu? Muito obrigado, doutor. Vamos lá. Eu enviei uns apontamentos. Foi possível o senhor ler? Teve tempo? Eu sei que a agenda do senhor... Eu vi, já está separadinho aqui, já dei uma olhadinha aqui, mas eu quero ouvir do doutor aqui, qualquer coisa eu abro aqui os documentos, tá bom? Tá ótimo. Doutor, nós temos um empresário falecido em 2019, desculpe, em dezembro de 2018, inventário extrajudicial feito em maio de 2019, 5 meses depois, tá certo? O empresário foi casado lá final dos anos 80 e se separou. Final dos anos 80. Teve um filho primogênito, né, que é o nosso cliente primogênito. O empresário se separou logo e nos anos 90 engatou uma união estável até o fim da vida, agora em 2018. Tá certo? Sim. Nessa união estável sobrevieram 2 filhos. Tá certo? Antes dessa união estável, ele tinha uma empresa, na qual ele era titular, tá certo? Constituída em 1981. Tá certo? O que é que acontece? O primogênito, que é o nosso cliente, apresentou uma reclamação contra a escritura de inventário. Tá certo? Ele começou a apontar, na verdade, bens sonegados. Tá. A inventariante, a companheira sobreviva, ela não teria incluído um apartamento que fica no bairro Nobre de Fortaleza, mas avaliado em R$1 milhão o apartamento. Um segundo apartamento avaliado em 600 mil e um terreno lote num bairro classe média alta em Salvador, um lote residencial em um condomínio, avaliado em 250 mil. Ela não teria trazido. Mas quando a gente foi apreciar, analisar a escritura, nós, na entrevista com o cliente, nós verificamos aí a possibilidade de vícios, outros vícios mais graves, né? Por exemplo, nós aventamos aí nos apontamentos a questão do termo inicial da união estável, declarada. Tá. Ela foi declarada, o advogado comum, né? O nosso cliente reclama muito do advogado lá, né? que fez o requerimento e a minuta, né, do inventário. Ele disse que assinou, estava sob influência ainda das emoções do luto do pai dele. Ele levava uma vida de playboy, o nosso cliente, um pouco afastado, né, já trabalhava nas empresas do pai, ia quando queria, né, ia regularmente, mas assim, tinha uma certa liberdade e ajudava o pai a executar os negócios de compra e venda. Eles trabalham com ferro e sucata de metais, né? E aí ele vivia afastado das questões burocráticas e formais, né? Se tornou sócio das empresas, o pai dele ainda em vida. A companheira madrasta, né, do nosso cliente, a companheira do decurso, ela também se tornou sócio, todos os filhos se tornaram sócios das empresas. Ele incluiu, ele fez uma hold, doutor, ou ele só na empresa mesmo que ele incluiu os filhos?
Só na empresa. E o que é que acontece? Nós detectamos e indagamos a ele sobre o termo inicial. Por quê? Porque quando a gente botou o CPF em todos os CPFs do registro imobiliário, o CPF do decurso possuía imóveis bem avaliados, provavelmente anterior à união estável, né? Então nós estamos lidando aí com a união estável iniciada possivelmente em 93, mas na escritura está declarado 1990, né? Aí o que acontece? Até 93 ele estava alienando esses imóveis, mudando a sede da empresa e tal, e alienando esses imóveis, né, que era dele. Então, assim, nós passamos a cogitar, esses imóveis não estão mais no acervo, mas nós passamos a cogitar os bens subrogados, né, porque logo imediatamente a alienação desses imóveis, ele adquiriu outros imóveis, né? Então, indagando sobre as pessoas da época, o nosso cliente foi abordar pessoas da época lá, e abordou uma gerente do pai dele, que hoje é uma empresária de sucesso. Essa gerente já é uma senhora de idade, né? E é uma empresária de sucesso, é dona da empresa Pena, que é moda surf no Nordeste. Aqui no Nordeste é uma empresa Pena. Então, assim, a dona Brista teria sido gerente do pai dele, lá no longínquo anos 80, e invadindo os anos 90. E a dona Brista disse para ele, não, ela não conheceu seu pai em 90, não. Em 90 para 92, seu pai estava vendendo os imóveis para se mudar de sede, porque o governo, a prefeitura, passou a ter interesse nos terrenos lá. Então, os terrenos do seu pai foram desapropriados. E aí ele abordou um empresário, um colega do pai dele, sobre essa união estável e, por surpresa, ele até gravou a conversa com o empresário. Até gravou? Não, gravou. Em 1990, ela não conheceu ele, não, porque eu conheci o empresário dizendo para ele, né? O empresário é amigo do pai dele, que já é idoso. Em 92, eu conheci a minha atual mulher, mas como amiga. Depois que eu conheci a minha mulher, eu conheci ela e namorei ela. Namorou a companheira sobreviva. Então, assim, em 92, ela não estava unida ao seu pai, não, porque eu namorei ela. Depois que eu terminei com ela, foi que o seu pai passou a namorar com ela e se uniu a ela. Então, assim, eu considerei especialmente relevante a questão de bem subrogado. Por quê? Porque o inventário foi feito como se o decurso tivesse patrimônio zero no momento do início da união estável. E como se a empresa principal também tivesse patrimônio zero. Porque a sucessão de cotas seguiu a reserva de ideação dela, total, todo mundo de cor, e a outra metade foi dividida em partes iguais, né, para os filhos. A sucessão nas cotas, né? E o patrimônio também. Nós temos um patrimônio imóvel aí, doutor, avaliado em 40 milhões no mínimo. Todos da pessoa física do decursos com a companheira sobrevive, porque também tem imóveis adquiridos durante a união estável. Mas eu estou cogitando aí de defender bens subrogados, né? Que é para excluir ali da meação os bens particulares, né? Também tem um histórico, o vovô do nosso cliente, que é o pai do pai dele, né? O pai do recurso, foi que iniciou esse negócio de sucata de ferro em Salvador, Bahia, né? E aí, na juventude do recurso, o recurso dava uns trabalhos lá para o Salvador, e o pai dele, a título de missão, que encaminhou ele para o Ceará para ele iniciar negócios aqui. E já fez doação de altos valores para adquirir imóveis, para poder instalar o negócio. Então, assim, a reclamação, depois da gente dar a primeira consultoria para o cliente, aí ele passou a despertar, porque o pai dele já tinha um patrimônio considerável, mas a foi feito como se o pai dele tivesse zero, como se tudo tivesse sido adquirido. Acontecido depois do relacionamento, né? Olha só. Ficaram quietinhos. E ainda, e aí tem a questão dos bens subrogados. Eu pontuei essa questão dos bens sonegados, que seria
muito boa tese. A tese ela é atual, ela ainda é atual, né? E é uma tese que certamente, doutor, tem tudo para jogar mais lenha na fogueira, mas de certa forma vai resolver o problema, porque eu imagino que a briga aí é a partilha, né? É a partilha, né? É a partilha, doutor. Agora, o que é que acontece? Com o falecimento de cujos, nós temos 1 hora de consulta, doutor? Isso, fica à vontade, viu? Beleza. O que é que acontece? Tem umas questões pessoais envolvidas, né? E também incompatibilidade de gênero na administração dos negócios. Na escritura aí, não houve partilha efetiva. Fizeram a partilha condominial, se tornaram proprietários de todos os imóveis e tudo em condomínio. Dessa forma, né? Dessa forma. Mas aí, quando o pai dele faleceu, a responsabilidade dele aumentou. Qual era a função dele? Ele fazia diligências de campo para fechar negócio com o pai dele, né? Eles cuidavam da parte eminentemente comercial. Enquanto a companheira sobreviva, era administradora formal da empresa, cuidava da burocracia, despachava com os profissionais liberais encarregados de cuidar, contabilidade, jurídico e tal. E ela administrava a empresa. Mas o pai dele e ele fechavam os negócios, viajavam pelo Nordeste para comprar sucata, para vender. E ele pegou esse know-how do pai dele, né? Aí, com o óbito, ele se tornou o pai dele na empresa. Mas aí começaram os desentendimentos, né? Porque na visão dele, ela travava os negócios. Eles compravam grandes quantidades de sucata para pagar parcelado, de forma parcelada, e ela atrasava os pagamentos. Na visão dele, isso atrapalhava o nome da empresa diminuiu em função disso. Começou, na verdade, a ter muito cacique para pouco índio, não é, doutor? Na verdade é essa, né? Isso. Pronto. E aí, desses desentendimentos, ele resolveu. São inúmeros desentendimentos, né? Uma funcionária fraudou a empresa durante 3 anos, a funcionária fraudou, e a empresa, o caixa baixando, e colocavam para ele que ele era que estava desviando, ele fora sem entender, e a fraude se deu exatamente por negligência na parte administrativa, que a funcionária era da burocracia, e desviou durante 3 anos. Aí deu até mídia aqui, eu cuidei do aspecto criminal dessa fraude lá, né? Peguei o caso. E aí conseguimos prender a funcionária em flagrante, a gente postergou o flagrante, porque era crime continuado, era estelionato, né? E a gente postergou, eu despachei ali com a autoridade policial e conseguimos, porque eles não sabiam, a administradora, a companheira, ela não sabia nem como se dava o modus operandi. E a mulher trabalhando ao lado dela. E como é que foi descoberto? Uma parente da funcionária ligou e denunciou, disse, olha, ela está roubando há muito tempo, entre aspas, e ela leva uma vida aqui de influência, esbanjando, tem casa, tem apartamento, já comprou apartamento, anda em carrão, viaja do Rio de Janeiro para São Paulo, quase todo fim de semana, aluga helicóptero, aluga lanche e tal. E aí, só descobriu por denúncia. E quando trouxeram a questão para a gente, denúncia anônima, né? A funcionária desviou talvez 3 milhões nesse período, né? É um cálculo por cima e aplicando uma estimativa, ela teria desviado 3 milhões observando os bens que ela estava detendo já e o modo de vida que ela estava levando. E aí, quando trouxeram para a gente, que a gente conseguiu dar tratamento a isso, aí foi descoberto que a funcionária fazia isso por negligência da administradora, né? Acabaram fazendo por negligência da administradora, né? Como o rapaz do financeiro detectava que o caixa estava baixando, mas não sabia também por quê, né, que o caixa da empresa vinha baixando. E diante dos negócios que ele realizava, era que o caixa estava bombando. E aí, só com a atuação da gente, eu me aliei aqui a um delegado aposentado para me auxiliar nas investigações. E aí foi possível prender a funcionária e aí veio a descoberta. E ele sofria muito, porque a própria funcionária que desviava dava indireta que ele era que desviava da empresa e a madrasta, administradora das empresas, passou
passou a esposar essa tese. E algumas vezes fez comentário que ele não andava bem com os negócios da empresa. E ele suportou isso durante um bom tempo. Segundo ele, atuando muito, até porque não tinha acesso ao financeiro, era fechar um negócio e submeter a ela, né? E aí, tem as questões também pessoais, que ele morou com a madrasta um bom tempo, e o filme voltou e ele se lembrou de vários episódios que ele foi discriminado pela madrasta, então tem essa questão também. Parece que não é jurídico, mas a gente tem que considerar, né? Para ver até onde vai o âmbito, né? E aí, o que acontece? Ele passou a suscitar todas as questões, né? E verificar que essa questão do termo inicial da União Estável é relevante, por quê? Porque provavelmente a União Estável começou em 93. Em 92, não. Em 92 não, mas em 93 sim. Ou até 94. A União Estável. Por quê? E aí nós temos prova contundente, doutor. Nós temos o áudio do rapaz dizendo que namorou com ela em 92, antes dela se unir ao pai do nosso cliente, né? E nós temos uma foto de aniversário dele de 6 anos, em que está o pai, ele, a mãe dele e a companheira sobrevive no aniversário de 6 anos, que aconteceu em novembro de 92. E ele, em novembro de 92, eu morava com meu pai e a babá. E as empregadas, né? As empregadas, mas a babá morava lá, as empregadas iam para casa. E o doutor está advogando pro rapaz, né? O rapaz, né? Estou advogando pro rapaz. E aí ele mandou a foto para mim, tem um bolinho lá, 6 anos. Olha, eu vi a companheira a primeira vez no meu aniversário de 6 anos. Ela muito gentil comigo e eu me apaixonei por ela. E aí só depois, mais de um ano depois, foi que ela passou a morar com a gente, morar com meu pai. Então, assim, é provável que a União Estável tenha começado aí a partir de outubro de 93. E os imóveis... A linha dela, viu, doutor, de defesa, se a gente for pensar nessa linha moderna que tem, ela pode usar o direito real de habitação e a outra linha que seria um sucesso é o uso capião, se ela tiver a posse exclusiva. Ela tem a posse exclusiva de algum bem? É um apartamento, né? Um apartamento que foi... mas nós estamos advogando para o enteado. O enteado é que reclama do prejuízo, né? Eu falo isso porque se ela cair a ficha dela, desse apartamento que ela tem a posse exclusiva, ela vai correr atrás do advogado para fazer uso capião. Por isso é importante. Por isso é importante digitar o CPF dela, se tiver, no TJ, para ver se já tem uma ação de escapeonamento, né? Ou solicitar uma certidão de distribuidor civil. Porque ela vai fazer isso, viu, doutor? Vai fazer isso. Não, eu acho que não. Ela está sossegada, eu despacho com ela. Eu despacho com ela porque eu estou nos processos criminais lá, né, da empresa. Nós temos um processo criminal e temos um outro processo de resolução de contrato da empresa. Mas quem me contratou assim, pessoalmente foi o rapaz, né? O enteado, né? O rapaz. Aí eu despachava com ele. E aí ele trouxe toda essa questão, né? E eu conversei muito abertamente com ela. Disse, olha, se tiver no âmbito da composição, poderá ser um advogado só, cada um também poderá buscar o seu advogado, mas eu estou aqui para conciliar. O João Matias, ele apresenta essas questões, dona Ana. Assim, aí ela foi ter com o advogado que lavrou, que fez o requerimento, né, advogado comum, e aí ela resolveu contratá-lo, e assim, mas ele é muito, muito rígido, né? Eu vi logo a beligerância e vi o devido patrimônio envolvido, eu vi que o antagonismo não permite, é muito antagonismo, sabe, doutor? Sim. Ela não abre mão, ela parece que não abre mão, não reconhece os vícios. E às vezes até influenciado por ele, né? Porque nós sabemos, né, doutor? Sim. Nós somos do time dos advogados mais humildes, né? Eu sempre prezo isso nas minhas aulas, mas tem uma turminha aí que é terrível, né? Ainda mais se muitas vezes está crescendo o olho nos honorários do patrimônio que ela acha que ela vai receber, né, doutor? Isso. Eu dizia para o senhor que o advogado era difícil e que tinha questões pessoais envolvidas e que a gente tem que considerar toda a narrativa, para a gente, quando estiver nas tratativas de negociação,
considerar o ânimo de cada um, né? Verdade. Qual é o ânimo? O que é que a gente pode pautar? Será que isso vai irritar, vai ajudar? Mas aí o que é que acontece? O senhor vê, tem um episódio aqui que o João Matias, nosso cliente, trouxe para a gente considerar. Um outro empresário faleceu recentemente, né? Um negócio de sucata de madeira, parece, pallet, famoso aqui no Ceará, é Ceará Pallet. E o patrimônio desse outro empresário é superior ao deles. E o mesmo advogado era advogado lá, né? Em algumas causas dessa empresa. E o nosso cliente trouxe para a gente considerar que o advogado possivelmente está tendo um caso com a viúva lá do outro empresário, né? E está maior boato, né? Os empresários que se conhecem estão dizendo, ó, o advogado está pegando a viúva e tal, e está influenciando, os negócios estão desandando. Porque uma coisa é você atuar na coisa, outra coisa é no empresariado, né? Aí disse que a viúva depositou ele quase que a justiça da empresa, aí os empresários estão reclamando que os negócios não estão fluindo, os parceiros, né? E aí, o que é que eu senti no nosso cliente? Que ele está desconfiado que o advogado lá tenha interesse de judicializar a causa para aumentar os honorários, né? Ou até mesmo ele está de olho assim, na questão da viuvez da mulher, né? Não sei. Mas ele próprio trouxe isso, eu suspendi o juízo, fiquei absolutamente em silêncio, disse que a gente iria considerar isso, iria processar essa questão até buscar informações concretas disso. Mas aí ele trouxe isso como assim, será que ele não é do tipo do advogado que leva para o lado pessoal, influência? Será que ele não é um aproveitador de viúvas, né? Tal? E aí chega ao ponto de influenciar a viúva, prejudicando, né? E aí, doutor, eu passo imediatamente ao segundo ponto, que eu, na minha humilde avaliação, considerei importante, que é o seguinte: o óbito do Decus foi em dezembro de 2018. A escritura de inventário foi lavrada em maio de 2019, 5 meses depois. 5 meses depois. O Montemor todo, considerando todos os imóveis e considerando a participação do Decus em 5 sociedades empresárias, o Montemor não passou de 4 milhões. Doutor, e o inventário? Como que está o inventário? Só está em andamento ainda? Que fase que está? Não tem inventário judicial. É administrativo. Foi lavrada a escritura, né? Lá com a partilha. De que modo? Condominial. Se tornaram proprietários condominiais dos imóveis. Todos os imóveis, 50% para a companheira Sobreviva. E os outros 50% divididos em partes iguais para os 3 filhos do Decus, porque a companheira teve 2 filhos, né? E aí tem o primogênito, que é lá do primeiro casamento, e são 3 filhos. E as cotas do Decujos também foram partilhadas dessa forma. 50% para a companheira Sobreviva e os outros 50% em partes iguais para os filhos. Tá certo? Agora, o que é que acontece? O Montemor disso não deu 4 milhões. Quando começou o dissenso agora, eu disse, eu quero a avaliação dos imóveis todos. Aí ele providenciou com o corretor dele e ela providenciou com o corretor dela. Tá certo? Bateu. Deu diferença de um para outro, mas bateu. Aí deu 29 milhões em imóveis, certo? Mas tem uns episódios aí que teria dado 35 milhões. Aí, além disso, tem que se considerar os apartamentos sonegados, né? E são Então, muitos, né? Nós temos aí, doutor, tranquilamente 40 milhões em imóveis. Aí o que é que acontece? Eu passei a constar, houve lesão ao físico. Yeah. Né? Eu conversei aqui com um colega que está advogando, que foi magistrado por 30 anos. Quando eu contei a história, eu tinha em mim isso, já tomei nota aqui, que teria havido uma lesão ao físico. Os imóveis lá avaliados 10 vezes a menor do preço, né?
E aí, quando eu narrei com o doutor Licurgo, ele disse, baita lesão ao físico. Eu nem, ele estava bem atento à minha narrativa, ele disse, baita lesão ao físico. O que é que acontece? A maioria dos imóveis se concentra em um bairro de uma cidade chamada Calcaia, vizinha a Fortaleza, essa cidade. Então, a maioria dos imóveis se concentra em um bairro. Nesse bairro, eu mesmo tive lá alguns imóveis, lotes residenciais. Eu tive alguns, e eu conheço bem lá a questão imobiliária. E o problema é que o doutor tem muitas armas para fazer, né, para usar. Só que o doutor também, de certa forma, está um pouquinho preso aqui, porque advoga no criminal aqui, né? Com ela, não é? É uma situação que o mundo ideal era o acordo, né? Para o doutor, né? O mundo ideal era o acordo. Porque se o doutor for comprar a briga pro lado dele, ela tudo bem, ela já tem até outro advogado, né, doutor? Ela tem, né? Nesse caso, ela já tem um nomeado, né? É o advogado da escritura, né? Que promoveu a escritura. E tem outro episódio em relação ao advogado que eu coloquei aí nos apontamentos. Depois, se Vossa Excelência tiver tempo de ver, é interessante. Agora, o que é que acontece? Eu conheço bem o bairro lá. Eu acho que tem 30 milhões lá nesse bairro, só nos imóveis de lá. Eu conheço bem porque eu tive imóveis lá, comprei e vendi também. Aí, o que é que acontece? De 2012, iniciou um imobiliário e terminou em 2015 para 2016. Teve uma subvenção do governo aí com construção de apartamentos e casas populares, e as construtoras passaram a comprar os lotes dos moradores antigos e passaram a majorar os preços. Então, valorizou até 5 vezes, mas estagnou. De 2016 não aumentou mais, a não ser na correção normal, né? Monetária do dinheiro. Mas não valorizou mais de jeito nenhum, de 2016 para cá. O Decurso faleceu em 2019. E aí não houve mais um imobiliário nenhum. Então, ela avaliou em 2019 os imóveis em 2 milhões e meio, todos os imóveis, vamos dizer assim, ou 2 milhões e meio no máximo. Mas os imóveis em 2019 ela avaliou assim. Em 2023 ela vem avaliar, ela própria, nós temos o documento que é do corretor, né, elaborado pelo corretor. Aí os imóveis vão a 40 milhões, doutor. Agora, me fala uma coisa, doutor. Hoje, acordo, o doutor não está enxergando. A possibilidade de acordo realmente está difícil, né? Já existe uma... Porque eu não vejo, pelo seguinte, quando eu venho com o antagonismo da Pacetada, eu disse para Dona Ana, né, a companheira sobrevivente. Eu disse, Dona Ana, se o antagonismo se acentuar, eu não vou poder, porque ela tem muita atenção. Eu disse, eu não vou poder continuar, eu vou escalar um outro colega, né, e ele é que vai fazer essa iniciativa. Ela, tudo bem, doutor, eu gostaria muito que o senhor ficasse, eu gosto da conciliação que o senhor tem que fazer. Tá certo, mas não vai dar, porque vai começar a entrar em questão de mérito, e aí eu não me sinto confortável, porque eu tenho 2 processos com a empresa. Difícil, né? E aí eu escalei um colega, mas a agenda dele, ele está me deixando no vácuo, está me frustrando, doutor Sanches. Eu sei, é ruim isso. Às vezes até me deixa no vácuo, não me atende e tal, e vai atender no outro dia e tal. Aí o doutor Milton, o advogado dela, ele é beligerante, ele já disse, ele tem questões pessoais com o nosso cliente. O doutor Milton não era advogado da empresa, ele era condômino com Decursos, num apartamento de veraneio. Ele era condômino, né? Apartamento de fim de semana aqui na zona de praia. Decursos ia para lá, passar fim de semana, e eles bebiam uísque juntos lá no parque aquático desse condomínio, né? Passavam juntos. O nosso cliente lá, que algumas vezes ia lá levar uma namorada para o apartamento, e aí via o pai dele com o doutor Milton conversando, bebendo uísque. Mas o doutor Milton não tinha nenhuma causa na empresa, nenhuma. Mas aí, com o falecimento, Dona Ana... Que o doutor, como o doutor tem essa ligação com os dois lados, é difícil. Porque se o doutor tivesse só do lado de cá, nossa, tem muito instrumento para o doutor usar. Você quer ver um instrumento? Nossa, o doutor faria distribuição de inventário judicial só para fazer o quê? Para fazer a ação de arbitramento de aluguel contra ela. Porque até então ela mora no imóvel, mas ela não é proprietária, né? De fato, né? Ou se for só de parte. Ou seja, ela teria que pagar aluguel proporcional. Isso forçaria ela a fazer acordo, né? Fazer acordo, se mexer.
o arbitramento de aluguel entre herdeiros é fundamental para a gente conseguir forçar um acordo, né? Só que o doutor está numa situação que está meio amarrado, né? Isso, mas assim, já conversado bastante, já foi proposta para lá, contra proposta para cá e tal. Mas assim, o que é que eu observei, doutor? Tem muita questão pessoal aí, muita questão. E teve outros episódios que eu não vou narrar aqui, mas ela representou contra ele criminalmente. Bem rapidinho. Ah, chegou nesse tom? Chegou até fazer denúncia criminal. Chegou. E assim, totalmente descabida a representação. Não é representação notícia crime, né? O que é que acontece? Então tá tensa a coisa, hein, doutor? Né? Tá tensa. Ela não abre a contabilidade das empresas para ele. Ele sendo sócio. Ele é sócio cotista, né? Das duas empresas principais. Ele é sócio cotista. E ela não abre a contabilidade das empresas para ele. E nós estamos cogitando aqui de prestação de contas, de fazer ação de exigir contas, né? De exigir contas. E ela nega. Na escritura de inventário, por obrigação de disposição legal, está dizendo que a inventariante deve prestar informações aos herdeiros. Ela não presta informações, né? O que é que chama a atenção lá na escritura? O pai dele era um empresário. Não foi arrolado na escritura as contas bancárias do pai dele. Não foi arrolado os veículos. O pai dele tinha um veículo, estava no nome da empresa. Mas o veículo não foi arrolado, né? Está lá na empresa, por aí. Mas era de uso pessoal do pai dele. O veículo dela, na titularidade dela, não foi arrolado. Os dois apartamentos não foram. Essa é uma questão. Doutor, e aí, difícil. O doutor vai ter, não dá para fugir. Vai ter que distribuir um inventário, talvez com fundamento sobre partilha, informando que foi feito o inventário no cartório, mas parcial, muitos bens foram sonegados. Esse inventário judicial, se o doutor comprar a briga de um lado, aí o doutor consegue fazer o arbitramento de aluguel contra ela, para que ela pague o aluguel proporcional, e por outro lado fazer exigir contas, né? Ação exigir contas que é para prestar conta. Ou seja, o doutor tem boas armas, mas vai ter que sair. E será que ela fica em cima do doutor? Ah, porque eu queria que o doutor continuasse só para... Você acha que o doutor sente isso? Uma pessoa articulosa ou não? É realmente... Ela, pelo histórico criminal, ela é extremamente articulosa. Entendi. Agora é uma pessoa bem instruída, né? Se expressa bem, muito calma, tem a postagem da voz bem calma, né? Mas eu já vi 3 vezes em circunstâncias conversando comigo, irreconhecível. Por 3 vezes, né? Explodindo. O que é que tem mais aqui? Então, assim, o advogado está fazendo tábula rasa para os problemas que a gente enxerga do respeito. E evita pautar. Ele evita pautar. Né? E assim, todos que estão protagonizando essas tratativas vacinam que o advogado manipula ela. E ela, por ser juridicamente leiga, ela está confiando 100% no advogado. Né? O que é que acontece? O nosso cliente disse que quando o pai dele morreu, ele sabia que o advogado era contrário. E ele confiava na madrasta, né? Até ali. Até ali estavam bem, né? Mas aí, ele disse que quando abordaram ele para ele assinar os documentos, o advogado disse: não se preocupe, que eu vou fazer tudo dentro da lei, seu pai era meu amigo, aqui não tem interesse nenhum, fazer dessa forma é a forma mais econômica e tal, e assim fizeram. Tá certo? Agora, tá provado aí que os interesses dele não foram bem defendidos. Né? Questão de bens subrogados, considerar isso, né? Termo inicial da União Estável. E aí a finalidade da consulta aqui, o principal, doutor, é porque as tias do nosso cliente, irmãs do pai dele, lá de Salvador, da Bahia, as tias passaram a querer ajudá-lo, né, com conselhos, opiniões, botando outros advogados para dar opinião. E nós estamos cogitando uma nulidade absoluta da escritura, nós aqui, né? Nulidade, baseada em quê? E aí essa é a minha questão absoluta. Os bens sonegados, né? Aí nós iríamos para uma nulidade relativa, ação sonegados, né? Como a escritura já tem mais de 4 anos, nós
temos 10 anos para ação de sonegados. Isso Nós mesmo. temos 10 anos. 10 anos. Certo. Agora, em caso de nulidade absoluta, imprescritível, né? Conforme. Imprescritível. Né? Por isso, eu orientaria, doutor, fazer a ação declaratória de nulidade da escritura pública. E dentro da ação, o doutor usa a tese dos bens sonegados. Por quê? O judiciário está muito fraco, está muito ruim. O doutor propõe uma ação de sonegados, o juiz fica, a juíza fica preso, né? Fica tapado. Com essa ação declaratória de nulidade, Dentro dessa ação, a tese dos sonegados, omitidos, né? Falando sobre partilha, e por fora distribuindo uma ação de exigir contas, para gerar a prestação de contas, o doutor tem um conjunto probatório mais fácil de atingir, entendeu, doutor? Fica mais fácil ter sucesso na demanda. O professor diria que, especificamente, é possível fundamentar a nulidade na declaração não verdadeira quanto ao termo inicial da união estável e também na lesão ao fisco, fazendo chamamento ao processo. O doutor poderia até fazer isso para causar impacto, receio, mas na prática a gente sabe que muitas vezes o juiz até manda o ofício, ou ele finge demência e nada acontece, ou até expede o ofício em vir e não vem resposta, não se habilita. É triste falar isso, mas é uma realidade, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então eu faria esse pedido para que fosse oficiado, né? Para verificar o interesse na causa. Mas a gente sabe que na prática dificilmente eles vão entrar, viu, doutor? Né? Agora a ação, eu faria o quê? Eu faria a ação... Mesmo com essa diferença tão grande, né? Os imóveis avaliados 10 vezes a menor, porque impactou no imposto recolhido, né? O imposto recolhido deu 130 e poucos mil, quanto deveria ser o quê? De 2,5 milhões para 3. Para 3. Será que não vai despertar o fisco de uma forma diferente? O que o doutor pode fazer também, isso eu costumo fazer, até falei com alguns alunos, deu certo, às vezes entrar em contato com o jurídico, né, e falar com o gestor, e tentar, ou mandar um e-mail, que às vezes o contato é difícil, o nosso tempo também é curto, mas um e-mail para tentar colocar uma sementinha ali, para ver se tem interesse, né? Em relação ao processo tal, é importante deixar claro, e isso tem ajudado em algumas situações para que eles prestem o serviço que tinham que prestar. Então pode ser uma alternativa. Manda um e-mail para o gestor do jurídico, alguma coisa assim, ou ele vai responder, ele, ela, ou vai encaminhar, né? Isso pode ser que cause efeito, dependendo da região, viu, doutor? Eu estou cogitando de contratar um corretor, e inclusive já falei com 2. Né? Nós temos aqui, não um corretor, na verdade, um perito imobiliário, né? E tem um engenheiro civil que tem uma empresa aqui em Fortaleza, até já falei com ele, eu estou pensando em fazer uma amostra de 4 imóveis do acervo, no mesmo bairro, o corretor dar um parecer se houve com o imobiliário e se está correta a avaliação de 2019 e a de 2023. Se justifica essa supervalorização 10 vezes no período de 2019 a 2023. Já falei com ele, ele disse, olha, eu não conheço o bairro, mas é possível esse estudo, né, para verificar. Né, a gente já construiu uma prova, né, chamar um expert para dizer, olha, não houve esse boom imobiliário aí. Então, ou está errada a de 2023 ou está errada a de 2019. E aí não vai ser possível. Está errada a de 2019, porque é um dia válido o que foi avaliado, né, agora. Agora, doutor, você vê como o caso é complexo, o doutor merece ser muito respeitado pelo cliente, e o doutor está trabalhando muito, vai trabalhar muito, porque tem a ação declaratória de nulidade da escritura pública do inventário. A tese são os bens sonegados e omitidos, e sobrepartilha também, dá para mencionar sobre partilha. Por outro lado, o doutor ainda vai ter que fazer a ação de exigir contas, vai ter que fazer, não tem jeito, tem que fazer exigir contas, e também é importante, quando o inventário estiver distribuído, fazer, com a legitimidade ativo e espólio representado pelo inventariante, que provavelmente vai ser o filho, fazer o arbitramento de aluguel, para evitar que ela trabalhe com a tese da súmula 237, que é o uso capião. Sim. Caso complexo, hein? Como havia vício, né, ali, então, alegando o vício seria de nulidade absoluta, né? Teve a ocultação, né? Se não tivesse havido a ocultação, né, realmente é complexo, né? E tem mais que a gente... É porque uma hora não dá para
E tem outra, né, doutor? O doutor ainda tem a questão da união estável, né? Não é? Sim. E se ela fizer uso do capião, se ela for bem orientada, ela vai fazer, para usar a súmula 237 em matéria de defesa, o doutor vai ter que se habilitar no uso do capião. Não pode nem esperar a citação, porque a contestação já vai chegar na segunda fase do uso do capião, o risco é maior. Olha só. Tem trabalho aí, doutor. Tem trabalho. E quanto às empresas, eu passei a desconfiar, o Decurso em Vida levou os filhos para serem sócios, né? Já tinha levado a companheira, e assim, eu indaguei ao nosso cliente se eles integralizavam mesmo essa participação. Ele disse, não, era tudo por conta do meu pai. Então, se houve simulação na inclusão dos filhos e da esposa nas empresas, né? Então a gente poderia estar trabalhando também com a dissolução, não é muito do interesse agora, dissolução total das sociedades empresárias, nas quais haja um vício, né, dessa questão de ingresso de outros sócios, né? Que de fato não houve a integralização mesmo. Né? Ele próprio diz, nunca dei um centavo, me tornei sócio e nunca integralizei nada. Então tem isso lá para frente também. Tem a questão da auditoria, né? Ele cogita de fazer a auditoria na empresa porque ela, durante esses 3 anos, travou o braço dele a contabilidade da empresa, né? Então, nós contamos da auditoria contábil. Outro ponto também é que, não prestando além de não prestar contas, né, não exibir para ele a contabilidade, ele estava tirando, ele se afastou da empresa, ele estava tirando R$30 mil mensal, a título de prolabore, assim, verbalmente. Eles se diziam, prolabore, 30 mil. Ela tirava menos, porque a atividade dele era de rua, era fechar negócio e tal, e ele estaria tirando. Agora, ela está cobrando de volta, ela quer que faça parte da partida. Parte da partida. Agora sim, a participação... E uma dica, viu, doutor? O doutor tem que fazer essa distribuição da ação declaratória e, se possível, né, depois dessa ação declaratória, talvez até distribuir inventário com essa alegação, porque pode fazer a ação declaratória da escritura pública, declaratória de nulidade, e pode distribuir inventário informando que existe essa ação declaratória em andamento porque ocorreram bens sonegados. Mas o doutor é importante fazer o arbitramento de aluguel, porque onde o doutor está, essa região, o doutor acho que já até sabe disso, mas nós temos um cartório que é um cartório corrupto, né? Inclusive o oficial do cartório está correndo o risco de perder o cartório, tomara que seja exonerado. Por quê? Porque ele, em parceria com o tabelião, eles estão fazendo vários usos capiões fraudulentos extrajudicial. Então, não sei, né, qual que é a cabeça dela, qual que é a cabeça do advogado, mas vai que eles fazem uso capião extrajudicial. Entendeu? Sim. Fraudulento só para inibir um dos imóveis, que é o que ela reside, né? Então precisa tomar cuidado com isso, né? Pelo que eu estou vendo aqui, realisticamente, eles estão deitados em berço esplêndido, né? Eles não estão cogitando os capiões, pelo que eu vi, né? De tudo, né? Mas, se dormir muito tempo também, vai dar os capião para ela, né? O que é que acontece, doutor? Eu queria falar para o senhor das notícias crimes que ela apresentou. Ele abordamos o advogado, doutor Milton, assim, tal, a questão é essa, João Matias está levantando essas questões, e nós queremos conversar a respeito para buscar um acordo. Não tem acordo, está tudo direito, a escritura está direito e tal. Então, mais doutor Milton, assim e tal. E aí acabamos ele exigindo da gente que a gente apresentasse a primeira proposta. E nós redarguimos na altura, nós dizemos, doutor Milton, não tem como, porque nós não temos a contabilidade da empresa, das empresas, nós não estamos tendo acesso. Então, a gente precisa considerar o acervo da empresa, né? Inclusive o acervo imaterial da empresa, que tinha um bom nome, né? Todo mundo querendo negociar com as empresas lá. E aí ele, não, mas ninguém apresenta, não, e pode apresentar aí, apresente por cima. Apresentamos por cima uma proposta. Apresentou a proposta. E aí eles voltaram a contraproposta, bem inferior, e colocando
para pagamento da questão toda, bens, né? E aí já estimaram os valores, só que majoraram os valores. Então fizeram uma proposta de 11 milhões para o nosso cliente, mas majorando o valor dos imóveis que estavam integrando e da mercadoria, né? A mercadoria da empresa também está envolvida, a matéria-prima da empresa e tal. E aí nós devolvemos, né? Dizendo, ó, esses preços estão majorados, por isso, por isso, por isso. E aí, eles ficaram em silêncio durante um bom tempo. Nesse ínter, João Matias foi tratar um assunto com Dona Ana, né, por telefone numa manhã lá. E aí ele disse, e aí a nossa contraproposta apreciou? Aí ela falou bem calma, não, nós estamos aguardando vocês, não chegou nada aqui. E já tinha 15 dias que tinha ido. E aí ele entendeu como que ela estaria zombando dele, né? E aí ele reagiu, ele às vezes é um pouco intempestivo, né? E aí reagiu grosseiramente com ela, desligou o telefone, foi lá nas empresas, de manhã cedo, os funcionários tinham acabado de abrir a empresa, ele arrecadou os computadores da empresa, desligou lá e levou consigo. Ela ligou para mim, quando ela soube, imediatamente, querendo que eu ajudasse ela a fazer o boletim de ocorrência, né? E aí eu encaminhei, fiz os contatos, encaminhei ela, orientei. Eles foram fazer o boletim e tentaram fazer o boletim de furto. A delegacia recusou registrar por furto. Existe uma não delituosa e eles se conformaram ali, né? Ficou. E João segurou esses computadores até hoje, né? Nosso cliente segurou. Com o passar do tempo, a gente tentou concentrar as negociações lá, né? Retomar, e João Matias, mais uma vez, pegou um caminhão que estava circulando, o motorista tinha parado na BR para fazer um lanche, ele chegou para o motorista e disse, eu vou levar o caminhão, e levou o caminhão. Levou o caminhão, levou embora. Levou embora. E aí, ela entrou comigo de novo, e aí eu disse, isso é lamentável, João é intempestivo, e tentei orientar João. A questão chegou a esse ponto. Tentei, João, assim, como advogado, a gente jamais vai orientar você a isso. E aí, eles foram registrar em outra delegacia uma ocorrência de roubo. E lá narraram que ele não é mais sócio da empresa, sendo que ele é. Ele comunicou a saída, já está com 3 para 4 meses, mas eles não pagam, não se manifestam em fazer o pagamento na correspondência dele na sociedade, nas empresas, nas duas empresas. E aí narraram isso, que eles não eram mais sócios e fizeram. E a delegacia registrou essa delegacia desavisada. E aí eles pegaram esses 2 boletins e fizeram uma representação de roubo, uma notícia crime de roubo e outra de furto. 2 notícias crime diretamente no judiciário. Em das notícias, o juiz despachou direto para a delegacia investigar. Já na outra, o juiz abriu vista para o Ministério Público e o Ministério Público entendeu que havia condições para a notícia crime de roubo, mas pediu para voltar para a delegacia investigar. Quer dizer, ele é sócio nas empresas e está roubando o caminhão de que ele é sócio, né? Segundo eles, teria havido grave ameaça ao motorista. E o motorista já conversou com nós, disse, não houve grave ameaça e eu não vou dizer que houve. Eu entreguei, porque eu sei que ele é dono da empresa e também entreguei o caminhão, não sabia nem que havia conflito. E aí ele foi noticiado que ele praticou esse roubo e praticou esse crime. Nós já nos manifestamos pedindo prudência, né, à autoridade policial, ao Ministério Público e ao juiz, né, e juntamos lá os documentos da empresa, a comunicação de saída dele até hoje não atendida, que ela está fazendo tábula rasa do direito dele, dos direitos que ele tem. Fizemos uma apanhada assim, o mais sintético possível, mas tentando abordar a questão toda, né, que ele é primogênito do falecido empresário, né, que veio a óbito em 2018, que o inventário é assim, que até aqui ele realisticamente não acessou nenhum bem, né? Ele tem parece que tem uma boa veia para a atividade, e é aquilo que eu disse, a gente tem que saber o ânimo das pessoas. Parece que ela tem uma ciumeira disso. Porque ele bate o olho, ele vê assim um grande lote, ele diz quantas toneladas tem. Ele, se for sucata,
ele vê escolha, que tem a sucata, que é o preço lá embaixo, e tem a escolha. E essas indústrias que vão sendo desativadas, às vezes elas têm um equipamento que vale milhares de reais, centenas de milhares, e eles estão baratinho no meio disso, né? Então ele parece que causa uma ciumeira nela. E aí ele saiu da empresa, ocupou um dos terrenos, né, do espólio, e começou a negociar. Abriu uma empresa no nome da mulher dele e começou a negociar. E parece que isso está causando uma ciumeira na dona Ana. Né? E aí o conflito está alto. Mas eu gostaria de contar com a colaboração do senhor sempre, até cogitar qual é a possibilidade do senhor assinar essa causa, né? Assumir essa causa para o nosso cliente, né? E a gente conversar depois, né? Se houver interesse. Mas, assim, nós acreditamos que com a ação anulatória, eu estava aqui quase indo para uma sonegatória, né, de bens, né? Uma ação de sonegados, né? Certo? Porque eu falo com muito carinho que o doutor abriu o leque. Porque a ação declaratória de nulidade, o doutor consegue trazer tudo. Simulação, a questão do regime, a questão da união estável, a questão da omissão. A ação ela é mais aberta, né? A ação de sonegados ela é muito fechada. Então, o risco do doutor ter mais dificuldade é maior. Então, trabalhar com a ação declaratória, o doutor trabalhar com o gênero e traz todas as espécies dentro dela, entendeu, doutor? Todas as espécies. E a indagação principal, doutor, é o seguinte: o senhor vê condições para a declaratória de nulidade absoluta? Eu vejo porque dá para trabalhar com simulação, dá para trabalhar. É importante também, doutor, vai dar um trabalhinho, mas distribui a ação declaratória de nulidade, não deixa de fazer a ação de exigir contas, e aí menciona exigir contas dentro da ação declaratória. Porque nós vamos ter que criar, né, um meio que o juiz entenda que é um caso complexo, existem várias ações ali para fundamentar e criar um respaldo maior nessa ação declaratória, entendeu? Sim, o imóvel sede da empresa são três imóveis se uniram para fazer a sede das duas empresas principais. Esses imóveis eram do falecido, na titularidade do falecido. O falecido era proprietário com registro imobiliário, tudo direitinho. Nesse caso, haveria também a cobrança de aluguel sobre esse prédio, em face da empresa. Na verdade, tudo que ela tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, dá para incluir no arbitramento de aluguel e forçar ela a pagar aluguel da posse exclusiva que ela tenha para a moradia, mas da gestão exclusiva que ela tenha também. Ou seja, ela recebe aluguel, ela empresta, ela vai ter que prestar contas na ação de prestação de contas e no arbitramento de aluguel ela tem que pagar. Ela tem que pagar aluguel. Isso seria importante porque muitas vezes ela, na cabeça dela, é dona de vários direitos, mas ela esquece das obrigações. Isso colocaria ela no muro no sentido, opa, vamos forçar um acordo aqui que senão você vai ter que pagar aluguel. Muda a cabeça da pessoa e do outro advogado do outro lado, né? Eu estava me encaminhando para a ação de sobrepartilha, porque assim, da minha convicção, não. Eu estou sempre com a ação de nulidade, que ela é para a gente coloca tudo ali. Inclusive, despachei com o cliente. E outra coisa, qual que é a ideia também, doutor? Além da ação declaratória de nulidade, ela precisa ser uma ação mais ampla, porque ela é gênero, então dá para a gente discutir tudo dentro dela, daria para a gente trabalhar com segurança em relação à prescrição. Não é o caso, nós sabemos que não está prescrito, mas qualquer tese temerária de prescrição, uma confusão judicial, não vai ocorrer, porque nulidade não tem prescrição, é um ato muito grave, né? Sim, muito grave, claro. E aí, eu estava sempre, quando a questão chegou para mim, que eu passei aqui um mês para compreender ela, eu disse a nulidade. Agora, as tias de João Matias, tem um que está falando com ele lá de Salvador, falando com ele aqui em Fortaleza. Ela é esposa de um diplomata. Né? Então, assim, a filosofia de vida dela, eu acho que por influência da função do marido, é tudo evitar a confusão. E as questões pessoais estão aflorando, né? Tá vendo isso de lá e de cá e tal? E aí isso é desconfortável para a tia lá, para a esposa do diplomata. E aí ela está conversando com o João, vamos evitar, vamos tentar fazer um acordo e tal. E aí indicou um advogado para falar com o João Matias
e João Matias falou e tal, e o advogado não esposou bem as ideias da gente, né? Mas aí João também decidiu confiar na gente. Disse, não, eu ouvi tudo, mas eu estou com o senhor aqui, essa questão. Agora, o interesse dele mesmo é um acordo. Mas eu acredito que eles não aguentam a citação, né? Quando vem a citação da declaração de nulidade, queira ou não queira, vai atacar, vai jogar mais fogo, né? Não tem jeito, aí vamos espernear. Acredito que sim, porque diferentemente, quando ela for citada, os filhos também serão citados, né? Os outros, né? Que ele tem que botar em face dos demais, eu acredito que o doutor Milton não vai poder deixar de pautar os pontos importantes. Ou pauta, ou vem e revelia sobre os pontos, né? Não levantando. Né? Agora, uma outra dica que eu queria dar para o doutor, que ganhou mais que o professor ganhou um amigo aqui, que era o teu bem, conta comigo sempre. Muito obrigado. O doutor pode também fazer a notificação judicial, porque nós sabemos que a notificação extrajudicial ela não causa impacto, as pessoas não têm mais medo, né? Não tem mais medo. Notificação extrajudicial causa medo, impacto, quando é uma pessoa muito leiga, né? Muito simples. Sim. Mas quando uma pessoa que nem ela, que já tem conhecimento, não é leiga, mas ela tem uma visão, uma noção das coisas, talvez não vai gerar nada. Então, poderia ser feito antes de tudo isso uma notificação judicial, que é aquela que a gente distribui no sistema do TJ, parece uma ação, mas não é, porque talvez o advogado do outro lado, ela criaria um receio maior para fazer um acordo e evitar qualquer ação. Não sei se é interesse do doutor. E por outro lado, o site do TJ, também hoje a gente consegue agendar audiências de conciliação, né, usando a Câmara de Conciliação. Também uma alternativa. Mas o ser humano é tão terrível, né, que enquanto não tiver ação, também não tem medo de nada. Então, talvez poderia ser feito, né, faz a ação declaratória de nulidade, faz a ação de exigir contas, faz o arbitramento de aluguel, pode propor o inventário porque existem bens que foram sonegados, né? Provavelmente o judiciário vai fazer a suspensão desse inventário até a ação declaratória, mas pelo menos está distribuído. E aí depois disso tudo, pode tentar a conciliação nesse sistema do TJ, né? Para tentar fazer um acordo. E aí talvez, diante dessas ações, ela tenha mais receio, né? A notificação é especificamente sobre o inventário. Sobre o inventário. E ali funciona, seria teria alguma razoada, a gente dizer o ponto de vista da gente sobre as questões, e chamar para conciliação. Na verdade, essa notificação judicial só para chamar para conciliação. E ela causa impacto, porque é com um número de processos, parece uma ação, né? O TJ que cuida. E eu falo isso porque é uma tentativa do doutor forçar para um acordo, né? Eu posso ajudar o doutor, claro, atuando, se o doutor precisar, com certeza, com muito carinho, e posso ajudar o doutor também fazendo mentorias, né? O doutor manda peça para mim, peças, dúvidas, para dividir um pouquinho a responsabilidade, para a gente poder abrir a cabeça, né? A gente sabe que a nossa profissão não é fácil, é muito tensa, então eu ajudo de um jeito ou do outro. Do jeito que o doutor quiser, eu posso colaborar, viu? Então, é certo. Doutor, eu mandei aí para o senhor a escritura pública legendada. O senhor consegue abrir ela aí? Consigo sim. Pronto, na penúltima página dela, na penúltima página da escritura. Na penúltima página. Certo, na penúltima página tem um marcado aí de laranja. Achei. O senhor consegue ver? Consigo ver. E tem dois, né? As partes declaram que os imóveis ora partilhados encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer outros, dívidas, tributos de quaisquer natureza, que não existem feitos ajuizados fundados em ações reais, pessoais ou repersecutórias. Todos os imóveis em 2019 estavam sob os campeão 3 ações, né? 2 dos imóveis arrolados na escritura estavam sob a ação de um campeão. E uma terceira ação declaratória de nulidade de um estudo da FUNAI sobre o terreno que tinha incluído um estudo e um trabalho da FUNAI, que foi formada uma comissão para dizer se aquele terreno ali estava dentro de área indígena ou não. E esse estudo confirmou isso, que o terreno estaria dentro de uma área indígena. O falecido entrou com a ação pedindo a nulidade desse estudo, desse documento. E venceu agora. Saiu a decisão agora, né? Por causa do ganho, mas assim, não exatamente no mérito, por uma falta de notificação da parte interessada. E aí foi declarado nulo o estudo, né? E por isso a
até agora está suspensa a questão. Não é certo que não é área indígena ou que não é, né? Que é ou que não é. Mas também, e sobre o mesmo terreno, existe alguns campeões que findou agora, mas eu não vou saber da decisão. Não findou agora. Em um outro imóvel foi que findou, dando vitória ao falecido, né? Tá certo? Ele tinha um imóvel que era somente posse, 20 mil metros quadrados, e ingressou com os campeões. A sentença saiu recentemente, tá certo? Agora, o terreno sede da empresa é que estava sobre essa questão do estudo. Sobre essa questão do estudo da FUNAI, né? Que foi declarado terra indígena, mas numa ação agora venceram, né? Por uma nulidade processual, né? E existe o processo de usucapião que já está arquivado, porque eu creio que é sobre esse terreno. Nós estamos pedindo vista dele agora, pedindo desarquivamento e vista. Para ver o que aconteceu. A sorte, né? Tá certo? Doutor, certamente eu vou abordá-lo novamente. Né? Conta comigo, eu posso ajudar. O doutor manda no WhatsApp do escritório, eu olho com muito carinho. Se o doutor quiser marcar a mentoria, melhor ainda, porque eu consigo ver a peça, discutir com o doutor, com muito carinho. E se o doutor precisar, eu atuo também. Mas esse caso é complexo e o doutor eu posso ajudar de fora, com muito carinho, porque o doutor vai ter trabalho, muito trabalho, mas vai compensar, doutor. Vai compensar sim. O doutor é muito inteligente, né? Então, eu estou aqui por fora também para ajudar, viu? Com muito carinho. Agora, doutor, não abra mão da ação de arbitramento de aluguel. Ela me parece, porque tudo que o doutor contou, que ela não é boba, né? Ela não é boba, ela vai pensar em usucapião, e aí nós temos um cartório que é corrupto, né? Eles fazem usucapião de qualquer coisa. O doutor vai ter trabalho para pedir a nulidade desse usucapião. Sim, doutor. Aí aqui a gente vê uma declaração não verdadeira que se encaixaria também na simulação, né? A gente pode ver assim? Pode. Por isso essa ação declaratória, nós podemos levar todas essas questões. A vantagem dessa declaratória de nulidade, como ela é aberta, vamos trazer todas essas questões, né? A escritura pública ela é viciosa, houve omissão de bens, houve simulação. Não deixa de trabalhar a tese de simulação também, viu, doutor? Perfeito. Doutor, o professor cogite a possibilidade do senhor abraçar essa causa, né? Assinar essa causa, tá certo? Porque aí, no caso, provavelmente, eu não poderei assinar, né? Eu não me sinto à vontade para assinar, né? Mas estou... Posso sim, posso atuar e nós fazemos uma parceria, tá? Qualquer remuneração será meio a meio, 50%, tá bom? Posso fazer sim. Perfeitamente. Veja até onde o doutor consegue ir, vê se consegue acordo, se realmente a coisa ficar ruim, eu posso ajudar sim. Conte comigo com muito carinho, muito respeito, muita lealdade, tá? Muito bem, doutor. Muito obrigado, vou deixar o senhor ir, que eu sei que a sua agenda é... Agradeço, viu? O carinho, a compreensão. Faz pós comigo, hein? Entra na Escola Superior Universitária, no site é www.portaleso.com.br. Você vai adorar pós de direito imobiliário, de civil. E se tiver oportunidade, leia meus livros. Não sei se o doutor tem algum livro meu, esse aqui, ó. Encontrei o senhor agora na internet, mas fiquei fascinado com o vídeo publicado há 3 meses, né? Exatamente sobre nulidade de inventário, né? Legal. Inclusive aqui no início do vídeo, o senhor fala da erro de cálculos, né? Nulidade se o cálculo estiver errado. Se o senhor ler a escritura aí... Dá para ver que tem também. É uma bagunça. O erro do multimor, o erro do percentual do imposto não está batendo. Quando ele soma o multimor, ele soma errado. Tem erro de cálculo aí, né? Eu não sei se é uma nulidade relativa ou absoluta. Conta comigo, eu estou à disposição, viu, doutor? Se tiver um tempo, leia meu livro. Esse aqui, Direito Imobiliário de AZ, e o Direito Civil, Manual Doutrinário Jurisprudencial. O doutor vai adorar. Entra no site da editora Mizuno, que é mais barato. O site, de novo? É o portal ESO, www.portaleso.com.br. É o portal ESO, que é a faculdade que tem a pós. Eu sou professor titular e coordenador do curso da pós de Direito Civil e da pós de Imobiliário. E a editora Mizuno tem os meus livros. Editora Mizuno. Isso. Viu? Tem um amigo aqui. Vai gostar muito. Muito obrigado. Fica com Deus, tá? Mas eu quero autografado, viu? Fica à vontade, vamos nos encontrar. Quando vier em São Paulo, me avisa também. Vamos tomar café comigo, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.